Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite para os irmãos de Vaz, de Pitombeira, para os amigos pastores que estão em João Pessoa. Deus continue abençoando também o nosso presidente, pastor José Carlos de Lima. Mais uma noite, madrugando com Cristo, meia-noite. Hoje vou fazer essa gravação para vocês. Lembrando que a nossa Santa Ceia é esse domingo, agora o outro, tá certo? Esse domingo estarei em João Pessoa, a Santa Ceia é domingo lá. E para a semana estaremos fazendo nossa Santa Ceia aqui em casa, tá bom? E todos estão convidados em nome de Jesus. Deus continua abençoando. Em ótima notícia que nós estamos pintando a igreja. Estamos pintando a parte de trás. Depois vamos pintar o salão todo, em nome de Jesus. Já está em andamento, tá bom? Deus vai nos ajudar e nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Em breve nós estamos fazendo nosso culto em nossa congregação. Só basta o prefeito daqui dar o aval, que as ordens agora são estados e municípios. Então João Pessoa já tem 30% que pode fazer os cultos. E aí, por enquanto aqui não chegou ainda, né? Mas estou orando para que o prefeito daqui dê o aval para nós fazermos o culto, né? Com distanciamento, com máscara, com álcool gel, com a determinação da saúde, se Deus quiser. Bom, gente, vamos ao que interessa. Eu fiz um chazinho aqui de camomila. Eu vou tomar esse chá. Muito bom. Tomar café agora de noite, né? Que sono. Tomar um pouquinho de chá de camomila. Fica bom para a noite, né? Queridos, eu estava com saudade dessa gravação. E primeiramente eu estou agradecendo a Deus por tudo que vocês estão fazendo por nós, né? Vocês continuam sendo fiéis nos seus dízimos e todo dia eu oro por vocês. Creio que essa pandemia já está passando e vocês estão vencendo ela, em nome de Jesus, tá certo? Em breve nós estaremos cantando nossos hinos na congregação, ouvindo a Santa Doutrina, né? O ciclo de oração, a evangelização, e aí vai, em nome de Jesus. Chegaremos lá. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração em Daniel. Daniel era um profeta jovem, ele era um profeta jovem, ele foi deportado, ele permaneceu leal à sua fé. Serviu como conselheiro a 2 reis da Babilônia e 2 reis do Medo e do Persas. Era um homem de oração, né? Daniel era um homem de oração e um estadista com o dom da profecia e sobreviveu à cova dos leões. Não é fácil uma pessoa sobreviver dentro de uma cova de leões. E Daniel foi aquele que sobreviveu
dentro da cova dos leões. Não é fácil. Leões famintos, querendo devorar, mas não conseguiu, porque o Deus de Daniel é maior do que os leões que estavam lá para o devorar. A Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E eu quero compartilhar com vocês esse capítulo, com esse versículo em Daniel capítulo 5 e o versículo 12, que diz assim: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Então, Beltesazar era um nome babilônico, né? Era um nome que Daniel recebeu do rei da Babilônia, né? Então, o local desse acontecimento era Judá e as cortes da Babilônia e da Pérsia. A ocupação era o cativo de Israel, que se tornou conselheiro de reis, né? E ele, Daniel, ele se tornou-se conselheiro de reis. E o contemporâneo disso tudo era os sobrinhos dele, né? Que era Ananias, Misael, né? Era o Mesaque e Azarias. Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. Esses eram os contemporâneos naquele momento em que Daniel estava vivendo naquele local. Vamos terminar esse chá logo aqui, né? Terminar o chá. Pastor Fogato tomando chá na hora da pregação. Mas é assim mesmo. Vamos lá, Daniel capítulo 5, né? Que eu li para vocês, versículo 12. Eu quero explicar a vocês aqui algo importante que Deus colocou no meu coração. Eu vou falar bem tranquilo, calmo, sereno, para vocês entenderem, tá certo? A palavra de pastor tem que ser tranquilo, calmo, sereno, certo? Falar devagar, para vocês entenderem. Se eu começar a pregar, vocês não vão entender nada. Então é melhor ir devagar, certo? Bom, gente, aqui era um banquete, um banquete do rei Belsazar, né? E nesse banquete que Belsazar estava, houve uma mão misteriosa sobre as paredes, uma mão escrevendo. E o rei Belsazar ficou muito assustado com essa mão. E ele queria alguém que interpretasse o que estava escrito na parede. Eu vou ler a interpretação aqui, o texto, quer dizer, o banquete do rei Belsazar e a mão misteriosa. O contexto, eu vou ler o contexto para vocês entenderem porque Daniel foi chamado naquele momento. Era o único profeta que estava em comunhão com Deus. É o único profeta que poderia interpretar o mistério de Deus. Não é fácil ser profeta. Ser profeta é ser uma pessoa de oração,
é estar sempre em comunhão com Deus. Não é qualquer profetinha, não. Existe profetada, mas profeta mesmo é muito difícil, não é? Mas a Bíblia fala de alguns profetas que realmente era profeta, certo? E esse profeta, um deles, que chama Daniel. Vamos lá. Capítulo 5, antes de chegar no capítulo 12, no versículo 12, eu vou ler o capítulo 5 para vocês entenderem o versículo 12. Porque a Bíblia é o seguinte, você lê um versículo, aí você tem que ler o contexto, para você interpretar aquele versículo que você leu. Senão você fica sem ação, fica sem saber entender por que aquele versículo. Existe a exegese, que é a interpretação do texto. Nós devemos explicar por que Daniel foi chamado, por que aconteceu aquilo. E aí vai. Vamos lá. O rei Belsazar deu um grande banquete. Escuta. A 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Ele deu aquele banquete. Né? Extrapolou aquele banquete com bastante bebida. E havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. Ele mexeu nas coisas sagradas. É um perigo quando a gente mexe nas coisas sagradas. Principalmente que não é seu, é de Deus. Sabendo? É de Deus. Fala em coisas sagradas, em coisa de Deus. Você sabia que seu dízimo é sagrado? Seu dízimo é sagrado. Você está devolvendo aquilo que não é seu, é de Deus. Agora, isso é um ato de fé. Não é todo mundo que crê nisso, não. É por isso que você é abençoado e abençoada. Porque você dá com alegria e dá com fé. Você sabia que tem pessoas que é doido que chega logo o dia de dar o dízimo, para dar o dízimo, tem aquela vontade de dizimar na casa do Senhor, tem vontade de chegar com aquela quantia e dizer assim, pastor, está aqui o meu dízimo, Deus me abençoou. Isso é muito gostoso, quando a gente vê um negócio desse. Amém? Então, não mexa naquilo que é de Deus. Tem muita gente que mexeu no dízimo, não deu mais dízimo, fez o dízimo o que bem queria e hoje está passando pelos perrengues, né? Pelas dificuldades da vida. E eu tenho muita misericórdia desse povo que fez isso, né? E se eu for citar aqui na Bíblia, eu vejo tanta gente que não fez o correto para com Deus, né? Simplificando, Anani e Safira era um deles, né? Prometeu aquilo e não deu, e o final foi terrível. Mas deixa para lá. Nós sabemos que o pessoal de Vaza está cumprindo com as suas determinações, com seus votos. Isso é muito bom. Deus abençoe vocês. O fio de escarlate, que é o sangue do Cordeiro, está no umbrais das suas portas. E havendo, versículo 2, e havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebesse nele o rei, e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Estava havendo grande orgia dentro do palácio. É isso? O rei Belsazar estava fazendo o que queria.
Mas muitas vezes a gente não pode fazer o que quer. Nós temos dono. Você lembra daquele livro que diz assim: você tem um dono, você não é obra do passado. Então você tem um dono. Nós não podemos fazer o que quer. Nós temos que fazer o que Deus quer. Escuta. Então trouxeram do utensílio de ouro, escuta só, refogado, hein? Que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam nele os reis, e seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Aqueles utensílios foram guardados, eram utensílios sagrados, que o rei Nabucodonosor, ele tinha guardado. Não tem nada a ver para que Belsazar fosse lá tirar aquilo para tomar bebida nas taças sagradas que o rei Nabucodonosor tinha consagrado, tinha guardado. Aquilo ali era de Deus, era coisa sagrada. Nós não podemos mexer em coisas sagradas. É por isso que eu digo, dízimo é coisa sagrada. Nós não podemos mexer naquilo. Nós temos que fazer o correto. A Bíblia diz assim: dá de César o que é de César, dá de Deus o que é de Deus. Mas vamos lá para não ficar muito extenso. E beberam lá naquelas taças, né? Os seus grandes. Faltou energia. Já pensou? Chegou a energia. Você viu, né? Esperar a internet agora. Senão vai cair. Chegou. Faltou energia e chegou a energia. Vamos ver se a internet não cai, né? Eu acredito que a internet não vai cair, não. Eu não estou gravando pela internet, né? Estou gravando pelo YouTube. Estou gravando normal. A internet só ia dar problema se eu estivesse fazendo ao vivo. Não estou fazendo ao vivo, eu estou gravando. Então não tem nada a ver. Não falei besteira, né? Internet não tem nada a ver. Vamos lá. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam nele os reis e suas grandes e suas mulheres e suas concubinas. Então, além dele beber, ainda bebeu as mulheres e as concubinas, né? É um verdadeiro bacanal que estava ali, naquele local, né? Beberam vinho e deram louvores aos deuses. Não foi ao Deus, não. A Jeová, a Rafá, Jerê, Shalom, Nissi, não. Sabaote, foi esse Deus, não, Deus dos exércitos. Foi outros deuses, deuses desconhecidos. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Hoje existem esses deuses, né? Feitos pela mão do homem. Deus de prata, aqueles crucifixos, de pedra, de madeira, não é isso? De ferro, aquelas esculturas, né, que as pessoas colocam na praça. Tudo ali são deuses feitos pela mão do homem, né? E aquilo ali é abominação aos olhos de Deus. Então, Belsazar fez isso tudo. Na mesma hora, quando ele estava brincando, parecendo que estava abafando, que era o cara, né? Aí na mesma hora, versículo 5, apareceram os dedos. Um dedo de mão. Não foi a mão. O texto diz a mão misteriosa, né? Mas aqui está dizendo aqui. Na mesma hora apareceu um dedo, só um dedo de mão de homem. Tá vendo?
até para identificar que era de mulher ou de homem. Era de homem, não era de mulher não. Se fosse de mulher, o povo dizia, ah, foi Maria, foi Joana, foi Maria Madalena, foi a mãe de Jesus, foi o dedo da mãe de um homem. Você já percebeu nisso? Você já percebeu isso? Um dedo de um homem, não foi de uma mulher. Eu não tenho nada contra as mulheres. Entendeu? Mas aqui foi o dedo de um homem. Se for o dedo de um homem, eu acredito ali que foi o dedo de Deus. Tá certo? O dedo de Jesus. Poderia ser o dedo de um anjo. O anjo recebe ordem. Mas vamos lá. Na mesma hora apareceu um dedo de mão de homem. E escrevia. O dedo tem tinta? Como é que escreve um dedo? Mistério, né? Só Deus faz isso. Homens escrevia defronte do castiçal na esturcada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Quer dizer, o dedo estava escrevendo e ele via também a parte da mão. Certo? Que escreveu não foi a mão, não, foi o dedo. E o rei via a parte da mão e o dedo escrevendo. Deixa eu parar aqui. Uma água. O chá acabou. Irmãos, vamos orar a Deus para que o dedo de Deus não venha escrever na nossa vida. Sabe aquela coisa de quando Deus pega a gente e diz assim, olha, vou escrever algo aqui para você. Está vendo esse nome aqui? Pare. Pare de fazer coisas absurdas. Pare de blasfemar. Pare de pecar. Pare de brigar em seu lar. Pare de discutir. Vamos fazer as coisas certas. Olha, quando o dedo de Deus vem sobre a nossa vida, até enfermidade a gente pega. Tá certo? Eu creio que essa enfermidade agora que está acontecendo no mundo todo, eu acredito ali que é o dedo de Deus. Eu acredito, né? Posso até não ser. Ah, isso é do mundo, isso aí sempre existiu. Cada um tem suas teorias. Eu sou cristão, eu sou terrivelmente cristão, e eu creio que isso é o dedo de Deus. O dedo. O que esse dedo diz? Vamos lá. Da parede do palácio, versículo 5, do palácio real, e o rei via parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei. Né? O rei ficou atônito, ficou branco, assombrado. Ele não estava tão alegre, bebendo com as suas cucumbinas, né? Estava tomando na taça sagrada. Não pode, é sagrado. E agora ele se assusta com aquela mão misteriosa e um dedo escrevendo. E o pior é que ele não sabia o que estava escrito. E o pior é isso, quando a gente não discerne o mistério de Deus na nossa vida. A gente não tem entendimento, discernimento para discernir aquilo que Deus quer conosco. Ele não poderia, primeiro, que ele era um rei ímpio. Seu pai já passou por muitos detalhes, né? O rei Nabucodonosor viu a glória de Deus, viu Deus agindo na vida de Daniel, na vida dos primos de Daniel. Então, o rei, ele
viu aquilo tudo, né? E temeu a Deus. Teve uma parte que Nabucodonosor, ele foi comer capim, né? Entrou dentro do mato e ficou feito um porco. Deus fez uma com ele pagou ali, viu? Ele achava que era grande demais, aí Deus disse, agora você vai comer capim, para você ver que você não é nada. Ele teve muita experiência. Toda vez que ele ia contra Deus, ele se dava mal, né? Tinha a fornalha do fogo ardente, aqueceu a fornalha, queria que os primos de Daniel adorassem aquela estátua feita por ele. Os primos não adorou, né? Os primos passeou no meio do fogo e o quarto homem era Deus, estava passeando com ele. E ali ele teve várias experiências. Realmente ele viu que Deus é Deus. Então, ele separou as coisas sagradas. Ali ele morreu, né? Depois ele morreu e assumiu aqui o Belsazar. Eu creio que o Belsazar era o seu filho. Não é isso? Vamos ver aqui. 66 anos se passaram desde o capítulo 1, que conta o ataque de Nabucodonosor a Jerusalém, em 605 a.C. Nabucodonosor, em 562 a.C., após um reinado de 43 anos, veja que ele reinou 43 anos. Seu filho, Evil-Merodach, governou 562 a 560 a.C. E seu cunhado, Neriglissar, reinou por 4 anos, de 560 a 556 a.C. E depois de 2 meses, sob o governo de Labaz-Marduk, em 556 a.C., o Império Babilônico foi comandado por Nabonido, de 556 e 539 a.C. E Belsazar era filho de Nabonido, e co-reinou com seu pai, de 553 a 539 a.C. Os arqueólogos, escuta aí, descobriram recentemente o nome de Belsazar em vários documentos. Ele permanecia na capital para administrar os afazeres do reino, enquanto seu pai, Nabonido, tentava recuperar as rotas comerciais que haviam sido tomadas por Ciro e os persas. Belsazar era um encarregado da cidade da Babilônia quando esta foi tomada. Belsazar era corregente com o rei seu pai, Nabonido. E assim Nabonido era o primeiro governador e Belsazar o segundo. E aquele que pudesse ler a escritura seria dado o terceiro lugar, que era a posição mais elevada e honrada que Belsazar poderia oferecer. Apesar da escritura parece conter somente 3 palavras em aramaico, línguas compreendidas pelos babilônicos, as pessoas não puderam definir seu significado profético. Deus concedeu somente a Daniel capacidade para interpretar as mensagens de destruição da Babilônia. Mesmo diante de tão grande recompensa, os sábios do reino mostraram-se ignorantes em relação à sabedoria de Deus, e Daniel se apresentou como os outros, pois sua fidelidade era dedicada a Deus, não a dinheiro, né? Então, o rei Belsazar, que fala sobre o rei Belsazar, já veio da linhagem de Nabucodonosor,
ele deveria ler, né, o seu passado, o passado dos seus pais, da sua família, e não fazer esse banquete e já vai 30 minutos, misericórdia. O YouTube, vai para o YouTube. E deveria ver o seu passado para não fazer besteira, não é? Toda gente fazendo besteira aí e depois se arrepende. Vamos lá. Vamos terminar isso aqui, vamos lá. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos, o turbado. A junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro, ficaram tremendo. Sabe, nervoso, tremendo assim, ó. Parecia que viu assombração. Escuta. Seus joelhos bateram um no outro. Versículo 7, 5 e 7, Daniel. E ordenou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, caldeus, adivinhadores. E falou, o rei disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura, qualquer que ler esta escritura e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço. E será no reino o terceiro dominador. Veja o que o rei falou, que interpretasse aquela mão misteriosa. Então entraram todos os sábios, os reis, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Versículo 9. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa da palavra do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente. A rainha falou para o rei: não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem um espírito dos deuses santo. E nos dias do teu pai se achou nele luz. Está vendo que ele era filho do rei Nabucodonosor? Inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos e dos astrólogos e dos caldeus e dos adivinhadores. Então, esse pessoal que o rei trouxe, Daniel era chefe de todos. Daniel comandava e o rei não sabia disso. Sabe aquela pessoa mal informada? Faz as coisas do jeito que quer, não se informa como é para fazer. Então era esse tipo de rei que eu estou falando dele, né? E a sede está batendo em mim que só Jesus Cristo. Até a noite aqui da sede. Ele estava mal informado. A pior coisa é uma pessoa mal informada. Uma pessoa mal informada, ele fala de todo mundo. Ele não sabe realmente a conversa certa e começa a meter pau. Pá, 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 pá. Aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assada, o pastor é assim, o pastor é assada, a esposa do pastor é assim, o filho do pastor é assim. E aí vai sair falando, sabe, de Deus e o mundo. Não faça isso, é perigoso tocar nas pessoas. Vamos lá. A rainha disse tudo, né, ao rei. O versículo 11, né, eu falei que há no teu reino um homem que tem um espírito dos deuses santos. Agora o versículo 12 foi o versículo que eu li, para nós finalizarmos. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente.
e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvida, ao qual o rei pôs o nome de Belteshazzar e foi um apelido que o rei colocou em Daniel. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Esta rainha aqui, a rainha mãe, era esposa de Nabonildo, ou de um dos seus predecessores, possivelmente até de Nabucodonosor. Ela não era esposa de Belsazar, porque as esposas deste estavam com ele no seu banquete. Não era esposa, era esposa do Nabonildo, né? Eu falei do Nabonildo já. Então ela quem falou para o rei tudo isso. Vamos chamar ele? É um que pode interpretar. Tenho ouvido dizer a teu respeito. Então Daniel foi introduzido, versículo 3. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento, a excelente sabedoria se acham em ti. E acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação desta palavra. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então, ele já quis comprar Daniel ali com sua prata e com seu ouro. Profeta de Deus não se compra. Não adianta você dizer que alguém é profeta e começar a dar presente àquela pessoa para profetizar coisas boas para você, que não vai dar certo, não. Profeta de Deus não se compra. Você lembra de Eliseu? Você lembra de Geazi? Eliseu não queria nada de Naamã. Geazi, quem foi lá, queria alguma coisa e ficou leproso. Tudo que Eliseu fez provém de Deus, foi mandado de Deus. Eliseu não quis nem ouro, nem prata, não quis nada de Naamã. Agora Geazi, como não era crente, né, foi lá e foi pegar dinheiro com ele, pegar alguma coisa sustentável, algum presente, e realmente recebeu esse presente do Naamã, em nome do profeta, mas não foi o profeta que mandou, ele quis pela sua íntima vontade. Então se deu mal, né? Ficou leproso igual a Naamã. Isso é terrível quando Deus não está no negócio, não é isso? Então foi o que aconteceu aqui. Então ele quis dizer que ia botar um transferidor no pescoço de Daniel, ia dar ouro, ia ser o terceiro homem da corte, e falou um monte de coisa, né? Queria barganhar com Daniel. E o versículo 17, então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes aos outros. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó Rei, Deus, o Altíssimo,
deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa das grandezas que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele, a quem queria matava e quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou, o seu espírito se endureceu em soberba e foi derribado do seu trono real a pessoa dele e a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi com o jumento monteses, e fizeram-lhe comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem que constituiu sobre eles. Então, Daniel estava dizendo a Belsazar quem era o pai dele, entendeu? O pai dele queria ser maior do que Deus, que Nabucodonosor sou eu. Então, Deus fez ele fazer comer capim, né, como jumento, e seu coração se exaltou muito, e ele estava indo no mesmo caminho do seu pai. Mas seu pai depois aprendeu, né, a tabuada. E ele aqui estava muito trêmulo, estava muito preocupado com a mão misteriosa. Ah, Jesus amado. Que essa mão misteriosa não venha para a nossa vida. Que a misericórdia de Deus for a causa de nós não sermos consumidos. Porque o que estava escrito naquela parede era uma palavra dizendo assim: Mené, Mené, Tekel, Epacem. Aí disse ao rei Belsazar, esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, passado fosse na balança e fosse achado em falta. Perez, estava lá escrito, Perez, dividido foi o teu reino e deu aos médios e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. E aqui eu termino. Amém? E eu quero dizer nestas palavras que eu comentei aqui, que profeta não pode ser vendido, profeta tem que falar a verdade, profeta tem que orar, profeta tem que jejuar, profeta tem que ser um homem separado do pecado. Então Daniel era tudo isso. Tudo isso. Daniel, como chefe dos caldeus, ele cumpriu o que Deus determinou na vida dele. E terminando, o que eu quero dizer é que Deus vai cumprir tudo na tua vida. Tá certo? Faça as coisas certas, que a mão misteriosa não vai chegar na sua parede, não. Na sua casa, não. Na sua casa está o sangue do Cordeiro. Nos umbrais da sua porta está o sangue de escarlate. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Tá certo? Cuidado com as coisas sagradas. Cuidado no que pensa, cuidado no que fala. Não toque nas meninas dos olhos de Deus. Não toque. Dê o que é de Deus. O que é de César, dê o que é de César. O que é de Deus, dê o que é de Deus. Tá bom? Que Deus continue abençoando, madrugando com Cristo. E o que eu quero te dizer é que vai dar tudo certo na sua vida se você fazer tudo certo. Eu sempre digo. Eu não vou dizer que as coisas vão dar tudo certo na sua vida se você está fazendo as coisas tudo errado. Não vai dar nada certo, vai dar tudo errado. Eu não vou colocar o melzinho na sua boca
por causa de suas ofertas, por causa dos seus dízimos. Não, para mim não me interessa não. Tá certo? O que me interessa é falar a verdade. O que me interessa é que você anda na verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que eu quero de você é santificação. Porque a Bíblia diz: sem a santificação, ninguém verá a Deus. Se santifique na presença de Deus. Seja essa pessoa que você é, firme, constante, abundante na presença de Deus. E que Deus continue te abençoando e que Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Posso dizer com convicção: meu Deus é fiel. Eu posso falar sem medo de errar: meu Deus é fiel. Cumpre suas promessas, age na hora certa. Meu Deus é fiel. Haja o que houver, eu continuo dizendo que o meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel, não falha jamais, não me deixa só, socorro me traz. Se alguém me despreza, Ele diz: não temas, contigo estou. Meu Deus é fiel, minha fortaleza em todas as batalhas, é minha defesa. Ele por mim peleja e me faz vencedor, porque Deus é fiel. Quando eu estou chorando, Ele enxuga meu pranto. Meu Deus é fiel. Se entro na guerra, Ele luta por mim. Meu Deus é fiel. Se a tristeza me encerra, Ele vem e me alegra. Meu Deus é fiel. Se as ondas me cercam, Ele fala: quieta-te, porque Deus é fiel. Meu Deus é fiel, não falha jamais, não me deixa só, socorro me traz. Se alguém me despreza, Ele diz: não temas, contigo estou. Meu Deus é fiel, minha fortaleza em todas as batalhas, é minha defesa. Ele por mim peleja e me faz vencedor, porque Deus é fiel. Meu Deus é fiel, é o Deus do impossível. Meu Deus é fiel. Ele humilha e exalta, Ele fere, Ele sara. Meu Deus é fiel. Ele é soberano e age como quer. Meu Deus é fiel. Aquiete-se, irmão, tua vitória é certa, porque Deus é fiel. Meu Deus é fiel, não falha jamais, não me deixa só, socorro me traz. Se alguém me despreza, Ele diz: não temas, contigo estou. Meu Deus é fiel, minha fortaleza em todas as batalhas, é minha defesa. Ele por mim peleja e me faz vencedor, porque Deus é fiel. Meu Deus é fiel, não me canso em dizer: meu Deus é fiel. Não há quem peça o seu trabalhar